Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre metodologia, um pouco sobre cronograma e também um pouco sobre os resultados esperados da pesquisa de vocês. Então, como nós estamos estudando aqui na disciplina de TCC1, Trabalho de Conclusão de Curso 1, nós estamos trabalhando com a construção do projeto de pesquisa de vocês. E na nossa última aula, nós fizemos uma aula síncrona, nós falamos um pouquinho sobre as primeiras partes, né, do projeto de pesquisa, que nós já havíamos comentado alguma coisa sobre a importância da pesquisa, o que é pesquisar, a questão do referencial teórico, da revisão de literatura, e assim nós vamos caminhando, e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas partes do projeto de pesquisa, tá bom? Então eu vou apresentar aqui para vocês e vou fazer alguns comentários, algumas reflexões a respeito dessas partes do projeto de pesquisa. E aí, obviamente, como eu costumo sempre dizer, vocês sempre mandem suas dúvidas, a gente pode trocar nossas informações, nós temos aí diversas formas de trocar ideias e tudo mais, nós estamos, nesse momento, distantes fisicamente, no entanto, nós temos várias possibilidades aí de trocar informações, e essa troca ela é muito importante nesse momento do início da pesquisa de vocês, né? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu espero que estejam aí todos bem e em breve aí nós estaremos todos juntos novamente, tá bom? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que a gente possa discutir um pouquinho a respeito dessas próximas partes aí do projeto de pesquisa. E como eu já havia comentado, né, antes de eu compartilhar aqui, lá na última aula, eu havia comentado com vocês um pouquinho sobre a importância da definição do problema de pesquisa, então ali a definição da questão norteadora, da questão problema do seu projeto. Além disso, nós falamos um pouco também do levantamento das hipóteses dessa pesquisa, falamos um pouquinho sobre os objetivos, seja objetivo geral, seja objetivos específicos da pesquisa de vocês, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia, um pouquinho sobre os resultados esperados e um pouquinho sobre a importância de se definir um cronograma para a pesquisa de vocês, tá bom? Então, vamos que vamos, mais uma aulinha. Bom, então nós temos aqui o trabalho de conclusão de curso 1, né, o nosso famoso TCC1, a escrita do projeto de pesquisa de vocês. Nós iniciamos lá no finalzinho de 2020, vamos dar sequência agora no ano de 2021, para que a gente consiga finalizar bem a escrita do projeto de pesquisa de vocês. Então, como eu comentei lá no início, os tópicos da aula de hoje são metodologia, cronograma e resultados esperados. Então, mais uma vez, eu gosto de comentar da importância da organização, a importância dessa separação, né, de comentar um pouquinho a respeito de cada um desses tópicos. Por quê? Porque à medida que a gente vai se organizando, separando bonitinho cada uma dessas partes do projeto de pesquisa, quando chegar lá no finalzinho, vocês vão ver que vocês já vão estar com o projeto escrito, com o projeto pronto. Aí, a partir daquele momento, vai ser o quê? Vai ser o momento de lapidar o trabalho, né? Então, não fica aquela coisa jogada, aquela coisa assim de você pegar, nossa, eu tenho essa parte para fazer, tenho essa outra para fazer, como que eu faço? Então, por isso a importância de separar bonitinho, né? Bom, então falando um pouquinho sobre a metodologia, bom, quando se faz um projeto, quando se trabalha com pesquisa, né, é importante que nós organizemos nossas ideias e é importante que nós identifiquemos como realizar essa pesquisa, tá? Então, os aspectos metodológicos, quando a gente fala em metodologia, eles refletem, os aspectos metodológicos ou essa metodologia refletem essa forma de como que nós vamos realizar a pesquisa,
Tá? Então, nesse caso, nós vamos aplicar os métodos necessários para quê? A fim de alcançar os nossos objetivos com o trabalho. Então, lá da última aula, nós comentamos um pouco sobre o objetivo geral do trabalho, um pouquinho sobre os objetivos específicos, e para que nós consigamos alcançar esses objetivos, nós precisamos aí de um caminho, né? Nós precisamos identificar a forma de realizar essa pesquisa e a metodologia que vai dar esse caminho para mim, né? Vai fazer com que eu tenha métodos necessários para alcançar esses objetivos levantados da pesquisa. Tá? Basicamente, existem duas abordagens de pesquisa. São elas a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Tá? Então, eu vou fazer alguns comentários a respeito dessas duas abordagens, trouxe até alguns quadrinhos explicitando as principais diferenças, né, as principais características de cada uma dessas abordagens de pesquisa. Obviamente, cada uma dessas abordagens, ela possui métodos de coleta e análise de dados próprios. Só que é possível realizar uma pesquisa utilizando métodos de coleta e análise de dados com essas duas abordagens, né? Com a abordagem quantitativa e com a abordagem qualitativa, né? Então, aquele ali é o aspecto mais geral, né, do que é a metodologia, o que são os aspectos metodológicos do trabalho de vocês, como vocês vão realizar o trabalho de vocês. E aí, para nós falarmos sobre a metodologia, nós temos que analisar a taxonomia das pesquisas, né, a classificação das pesquisas. Então, nós temos aqui uma série de possibilidades, né, as classificações que nós temos, em termos de natureza ou abordagem, em termos de finalidade, o tipo da pesquisa que você vai estar realizando, a estratégia, a temporalidade e o delineamento. Então, nós vamos comentar um pouquinho a respeito de cada um desses tópicos aqui, como forma de dar para vocês aí um embasamento para a construção da metodologia do projeto de pesquisa de vocês. Primeira coisa, natureza ou abordagem, né, que pode ser qualitativa ou quantitativa, né? Lembra daquelas abordagens que eu comentei lá no início com vocês? Então vamos comentar um pouquinho a respeito disso aqui, né? Bom, sempre que se tem um objeto de pesquisa, há a necessidade de, além da pergunta inicial, aquela questão-problema, né? Aquela questão norteadora, o que se deseja pesquisar, utilizar uma forma adequada para coletar os dados dessa pesquisa, né? Essa forma, ela deve ser a mais adequada ao objetivo de investigação para que não ocorram distorções ao final do trabalho. Bom, então, nós iniciamos a pesquisa com a definição do tema dessa pesquisa, aí nós identificamos um problema a ser respondido, uma questão norteadora do seu trabalho. A partir dessa questão norteadora, nós vamos delinear os objetivos desse trabalho. Só que, a partir do momento que você tem esse objetivo, né, para ser alcançado, né, você vai ter que utilizar aí uma forma para essa coleta de dados. Bom, na investigação científica, encontram-se dados que podem ser quantificados, aí já começa uma associação entre quantificar, quantidade, né? Então, mensurável, números, então já tem uma associação do que é esse quantificado. E outros dados que podem ser analisados de forma qualitativa. Então, vamos pensar qualidade, quantidade. Então, esses termos estão associados a essas abordagens. A abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa, né? Então, tem um exemplo aqui. Por exemplo, quando se tem medidas fisiológicas de resposta de estresse, como sudorese e diurese, pode-se quantificá-las por meio de aparelhagem específica. Você consegue identificar uma quantidade associada a isso. No entanto, quando se quer saber em quais situações as pessoas apresentam estresse ou por que exibem respostas diferentes diante da mesma situação de estresse,
são necessárias outras análises qualitativas. Vocês perceberam? No primeiro momento, você quer identificar medidas para essas respostas, e no segundo caso, você quer analisar as situações em que essas pessoas apresentam esse problema. Então, aí nós temos a possibilidade de quantificar, e no outro caso, é uma coisa mais associada à qualidade, a qualitativa. Tudo bem? Então, eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho alguns quadros, né? Como eu já havia comentado lá no início, onde se tem as características dessas duas abordagens da pesquisa. O método tradicional das ciências naturais é a quantificação. No caso também, o caso dessas ciências naturais está associada às ciências exatas, né? A quantidade. Você tem aí uma forma de mensurar. E com o advento, no caso das ciências sociais, psicologia, ciência política, antropologia, sociologia, geografia, história e comunicação, entre outras, apresentam-se algumas particularidades que nem sempre facilitam essa possibilidade de quantificação, mostrando que o rigor científico não é necessariamente relacionado com números, né? Então, a questão ali do mensurar, a questão do quantificar, com esse advento das ciências sociais, mostra-se que não necessariamente o rigor técnico, o rigor científico esteja associado com números. Daí a importância dessa distinção entre a abordagem quantitativa e, no caso, a abordagem qualitativa. O que se busca, tanto por parte dos cientistas naturais como dos sociais, é a regularidade e a ordem, sendo o objeto de pesquisa a diferença entre esses dois modelos, uma forma de organização das ideias aí. Bom, como eu havia comentado aqui, alguns aspectos associados à pesquisa, à abordagem qualitativa e à abordagem quantitativa. Primeiro caso, abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela lida com fenômenos, aí vem do grego, né, phenomenon, aquilo que se mostra, que se manifesta. Evento cujo sentido existe apenas no âmbito particular e subjetivo, hermenêutico, aqui associado à qualitativa, subjetivo. A pesquisa fenomênica prevê a coleta de dados a partir de interações sociais e a partir da sua análise, né, a partir da hermenêutica do pesquisador. Não possui condições de generalização e está fortemente associada ao conhecimento filosófico. Então, aquela parte mais de análise e interpretação filosófica dos dados, né? Bom, e no caso da quantitativa, a pesquisa, que tem essa abordagem quantitativa, ela lida com fatos, ao contrário da qualitativa, que vai lidar com fenômenos. A quantitativa, ela lida com fatos, que é tudo aquilo que pode se tornar objetivo através da observação sistemática. Evento bem especificado, delimitado, mensurável, contável, você consegue mensurar ali, né? E aí, no caso, fazendo aí uma distinção da qualitativa, onde nós falamos a respeito da pesquisa fenomênica, aqui no caso da quantitativa, a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisa factual, que prevê a mensuração de variáveis pré-determinadas, buscando o quê? A verificação e a explicação de sua influência sobre outras variáveis, né? Então, você pode analisar ali a interação entre variáveis, analisar a correlação entre elas, e tudo isso associado à questão da mensuração, à questão numérica. Ela centraliza a sua busca em informações quantificáveis, é o nome aí, quantidade, não se preocupando com exceções, mas sim com generalizações. Então, ao contrário da qualitativa, onde se fala nesse conhecimento filosófico, aspectos filosóficos, aqui no caso da quantitativa, a gente está falando mais na questão do processo de generalização, né? A questão da comparação, a questão da correlação entre variáveis, as quais podem ser contáveis, mensuráveis.
Bom, tem mais aqui algumas coisinhas associadas a essa abordagem qualitativa e quantitativa. No caso da qualitativa, algumas características. As variáveis nem sempre são pré-determinadas. Uso de análises subjetivas, os aspectos filosóficos por trás. Baixo índice de generalização, você tem esse aspecto mais filosófico, né? Essa coisa mais subjetiva. E é comum, principalmente nas ciências sociais. E quando a gente fala na abordagem quantitativa, algumas características, as variáveis, elas são pré-determinadas, usa-se de abordagem matemática, né, uso da estatística, tem um alto índice de generalização, com a possibilidade dessa comparação entre variáveis, as quais nesse processo de comparação, correlação, você consegue possivelmente aí uma generalização do que você está trabalhando, e é comum principalmente nas ciências exatas, nas ciências naturais. Então, aí algumas características, né, associadas a cada uma dessas abordagens, a abordagem qualitativa e a abordagem quantitativa, né? Bom, essa foi a primeira característica que nós analisamos, essa questão da natureza, né, a abordagem qualitativa e quantitativa. Bom, o próximo passo é falar um pouquinho sobre a finalidade da pesquisa, né? A finalidade da pesquisa, ela pode estar associada tanto a uma coisa mais básica e pura, como a finalidade aplicada, né? Quando se fala na finalidade básica pura, o objetivo é o avanço do conhecimento teórico em determinada área, só que uma observação importante é que ela não visa necessariamente uma aplicabilidade imediata. Ao passo que, quando nós falamos na finalidade aplicada, aí sim o objetivo principal seria o quê? A resolução de um problema concreto e imediato da humanidade por meio da aplicação. Então, aí a questão da finalidade, né? Essas duas diferenças. Bom, quando se fala em tipo de pesquisa, é importante na metodologia você especificar qual tipo de pesquisa que você está fazendo, né? Se ela é descritiva ou se ela é experimental. Quais as características de cada um desses tipos de pesquisa? Quando se fala em uma pesquisa descritiva, a busca é no quê? Na descrição, como o próprio nome diz, né? Então, ela busca descrever a realização dessa pesquisa sem nela interferir, né? Então, você está descrevendo dados. E você tem também o tipo de pesquisa que é o tipo experimental, aí também, como o próprio nome diz, associada a um experimento. Ela busca o quê? Ela busca explicar as causas de um determinado fenômeno, manipulando deliberadamente algum aspecto da realidade, fazendo algum experimento. Então, essa aí é uma outra abordagem importante dentro da metodologia, que é especificar qual o tipo de pesquisa que você está fazendo, se ela é descritiva ou se ela é experimental. Além disso, dentro da metodologia, é importante você ter algumas estratégias de pesquisa, né? E aí, quando se fala em estratégia de pesquisa, nós temos que pensar inicialmente a questão do local da coleta de dados, né? Se você está fazendo uma pesquisa associada à coleta de dados, você vai ter que especificar na tua metodologia se essa coleta de dados ela está sendo feita através de uma pesquisa de campo ou através de uma pesquisa de laboratório. Quando se fala em pesquisa de campo, ela vai ser realizada em um ambiente natural, sem controle por parte do pesquisador. Ao passo que, quando você está trabalhando num laboratório, essa pesquisa é realizada num ambiente controlado. Por exemplo, nas pesquisas do tipo experimental, né? Então, esses dois locais de realização, a pesquisa de campo e a pesquisa de laboratório, né? Em função da principal fonte de informação, a pesquisa ela pode ser uma pesquisa de campo ou uma pesquisa documental. Quais as características de cada um desses tipos? No caso da pesquisa de campo, você está fazendo uma coleta de dados com sujeitos, pessoas, animais, plantas, células, empresas, etc. Ao passo que você pode estar fazendo também uma pesquisa
documental. E qual a característica? A coleta de dados ela é feita exclusivamente em documentos, prontuários, registros históricos, livros, material em mídia, demais fontes documentais, e é também conhecida como pesquisa de revisão bibliográfica ou teórica. Aí vocês viram a importância, gente, de quando você está escrevendo a sua metodologia, você dizer para mim qual que é a estratégia de pesquisa que você está utilizando, né? Qual a fonte de informação? Você está fazendo uma pesquisa de campo, uma pesquisa aplicada com coleta de dados, ou você está fazendo uma pesquisa documental, uma pesquisa bibliográfica, uma coisa mais teórica, né? Porque como eu falei para vocês também lá no início, quando se fala em pesquisa, é importante que a gente tire da cabeça aquela ideia de que tem uma pesquisa melhor do que a outra. Todas as pesquisas, elas são importantes, seja a pesquisa de campo, onde você tem coleta de dados, né, com sujeitos, bem como a pesquisa documental, onde a coleta é feita basicamente documental, em documentos, né, como o próprio nome diz, eu repeti, né. Então, todo tipo de pesquisa, ela é importante. E aí, na metodologia, você vai especificar o que você está fazendo, qual tipo de pesquisa que você está fazendo. Tá? Bom, dentro da metodologia também, é importante que você especifique a temporalidade da pesquisa. Se você está trabalhando com uma pesquisa longitudinal ou se você está trabalhando com uma pesquisa transversal. Mas aí, quais as características? Quais as diferenças entre uma pesquisa longitudinal e uma pesquisa transversal? Quando se fala em longitudinal, avalia-se um conjunto de variáveis através de uma ou mais observações em um mesmo conjunto de sujeitos, ao longo de um período. E no caso da transversal, você vai avaliar um conjunto de variáveis em grupos de sujeitos que se encontram em momentos diferentes através de uma única observação. Mas como assim? Ficou confuso? Vamos olhar aqui, por exemplo, essa ideia que eu coloquei aqui, né, do longitudinal e do transversal. Vocês podem perceber que a gente tem aqui, ó, O1, O2, O3 até o N, CS1, 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 CS1. O que isso quer dizer? Na longitudinal é como está falando aqui, ó, você analisa um conjunto de variáveis através de uma ou mais observações em um mesmo conjunto de sujeitos. Então, por isso, a CS1 é o mesmo conjunto de sujeitos, só que o que você está fazendo? Você está avaliando aqui, ó, uma ou mais observações. Ao passo que quando você fala em uma pesquisa transversal, você está analisando um conjunto de variáveis em grupos de sujeitos que se encontram em momentos diferentes. Então, por isso, CS1, conjunto de sujeitos 1, 2, 3 até o N, diferente da longitudinal, que era um só, né? Bom, só que a observação é única, beleza? Então, esse é um outro aspecto importante dentro da metodologia, né? Quando se fala em metodologia, é importante que nós identifiquemos também a questão do delineamento da pesquisa, né? Se você vai estar fazendo um levantamento, uma correlação, se é uma pesquisa quase experimental, se é uma pesquisa experimental. E aí tem algumas características também desse delineamento da pesquisa. O levantamento, né? Ele apenas descreve a realidade. Um exemplo, uma pesquisa de opinião. A correlacional compara, a questão da comparação de variáveis como forma de analisar se essas variáveis elas estão relacionadas entre si. A quase experimental, qual que é o objetivo? Verificar as causas de um fenômeno, mas não possui um rigor metodológico. Ao passo que ela, quase experimental, agora a gente vem para a experimental, a experimental investiga as causas de um fenômeno através do controle e da manipulação de variáveis com um rigor metodológico, né? Então, ao se escrever a metodologia, você tem que delinear essa sua pesquisa. Então, esses são alguns aspectos associados à metodologia, né? Então, a forma como você vai realizar a sua pesquisa. Então, na escrita da sua metodologia, siga esses passos que foram apresentados aqui. A gente pode discutir, a gente pode conversar um pouquinho mais
como uma forma de vocês terem a organização do trabalho de vocês, né? Como que esse trabalho vai ser desenvolvido, as características desse trabalho, os aspectos metodológicos desse trabalho, beleza? Bom, outro aspecto importante ao se inscrever num projeto de pesquisa é você identificar o cronograma dessa pesquisa, né? E aí é o próximo passo que eu vou apresentar aqui para vocês. Quando se fala no cronograma, todo trabalho científico ele pressupõe o quê? A ideia do cronograma está associada a um planejar, um planejamento, que normalmente envolve recursos materiais e humanos, depende do tipo de pesquisa o qual você está desenvolvendo. E vai exigir o quê? Prazos estabelecidos, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem esses prazos estabelecidos, você tem a possibilidade de acompanhar a execução dessa pesquisa e, obviamente, se acontecer algum imprevisto no decorrer, você tem um cronograma que você está seguindo, no qual você precisa, né, contar com essa possibilidade de eventuais probleminhas que possam surgir no decorrer aí da construção do seu trabalho, né? Então, por isso que é importante você definir cada fase do seu trabalho para quê? Como eu já havia comentado, né? Para que prováveis atrasos na execução, se aconteça algum probleminha ali, sejam devidamente corrigidos. Pois o quê? A partir do momento que você tem um cronograma, isso vai ajudar a constatar se a data estabelecida no cronograma está sendo cumprida ou não. Você tem lá, o meu objetivo para esses 2 meses seria estudar isso, isso e isso, realizar essa coleta de dados, essa coleta e essa análise. E aí você tem isso lá no seu cronograma. Mas aí você observa que aconteceu um problema, teve um pequeno atraso, aí você pode fazer algum ajuste nesse cronograma. Então, o cronograma ele ajuda que você tenha um planejamento, que você se organize para a realização da pesquisa. Bom, o projeto de pesquisa ele vai envolver várias etapas e é essencial estabelecer os períodos necessários para a sua execução. Por quê? Porque, como eu já falei, a partir do momento que você especifica, você estabelece esses períodos, você consegue contar aí com eventuais imprevistos que possam acontecer, né? Deve-se ressaltar que toda pesquisa ela pode ser executada por um elemento ou por um grupo, ocorrendo, neste caso, execução de etapas simultâneas. Então, nesse caso em particular, nós estamos construindo o projeto de pesquisa do trabalho de conclusão de curso de vocês. Só que você pode estar trabalhando com um projeto de pesquisa de uma iniciação científica, de um mestrado, de um doutorado, e às vezes um outro tipo de pesquisa onde você tenha mais de um sujeito envolvido. Então, você pode estar desenvolvendo uma iniciação científica lá composta por 3, 4 alunos. Então, é importante essa especificação desse cronograma, né, das etapas, e que se esse trabalho está sendo desenvolvido em grupo, em conjunto, que podem ter etapas que estejam acontecendo simultaneamente, né? Então, uma coleta de dados feita por um aluno, uma análise feita por outro, aí depois tem a união dessas ideias, né, através de uma troca de informações. Então, é importante especificar que nesse cronograma podem ocorrer etapas simultâneas. E nesse cronograma, o que vai ter? Né? Ele envolve datas e etapas de apresentação parcial do relatório com os resultados daquele momento de pesquisa, para você analisar em que ponto está a sua pesquisa, como que está o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, é importante que você, no seu cronograma, tenha etapas da apresentação parcial da sua pesquisa, como forma da possibilidade de uma reorganização desse cronograma. O cronograma, ele apresenta 2 parâmetros, que são o quê? A data de início do projeto e a data para entrega. Você tem que ter esses 2 limitantes aí para que aí no meio dessa data de início e a data de entrega, você consiga separar as etapas da sua pesquisa. Essa última, né, da data de entrega do relatório final, é negociável de acordo com as possíveis dificuldades durante o desenvolvimento da pesquisa, porque, como eu falei, pode acontecer imprevistos, né? Então, você tem que contar com isso na elaboração do seu cronograma. E pode ocorrer coincidência de datas entre as etapas
tá? Faltou um S ali. Ou seja, sua execução simultânea, que eu já tinha comentado anteriormente. De acordo com o prazo para a execução do trabalho, devem ser estabelecidas as respectivas datas para cada etapa. Então, pode ser uma data certinha ali, dia, mês e ano, mas pode ser você dizer assim, olha, nessa semana eu pretendo terminar isso, nesse mês eu tenho que estar com isso pronto, tudo bem? Essas etapas, como eu já falei, essas etapas podem ser semanais, mensais, bimestrais, dependendo do quê? Da característica da pesquisa que você está desenvolvendo. Mas o importante a ser destacado aqui é que o cronograma é uma forma de se organizar, para que você não perca, entre aspas, aí, o fio da meada, né? Para que você tenha bem especificado o que precisa ser feito e você acompanhando se isso está sendo feito. Até coloquei aqui uma imagem de um exemplo, né, de um cronograma. Então, olha lá, você tem as fases da sua pesquisa, os meses. Então, olha lá, elaboração do projeto de pesquisa vai ser realizada em determinado mês. A apresentação do projeto de pesquisa, as alterações no projeto de pesquisa, execução da primeira fase da pesquisa, da segunda, da terceira, o levantamento de dados complementares, análise dos dados, a interpretação dos resultados e a conclusão, a redação do relatório final, a revisão e nova redação, a apresentação do relatório final. Você pode incluir aqui também submissão de trabalhos para eventos científicos, nas possibilidades que você vai ter de divulgação do seu trabalho. Então, são vários pontos, são várias fases que você precisa especificar. Nessas execuções aqui, se for uma pesquisa bibliográfica, você pode colocar que nesse mês você vai fazer o estudo de determinado capítulo de livro, nesse outro mês, o estudo de outro capítulo, e depois uma análise dos resultados. Então, é importante essa delimitação dessas etapas e essa marcação. Então, aqui foi marcado com uns tracinhos, né, nos meses, você pode marcar um xizinho, enfim. Aí você encontra a melhor maneira de se organizar. O importante é organização. Beleza? Então, falamos um pouquinho sobre metodologia, um pouquinho sobre cronograma. No seu projeto de pesquisa, é importante que você tenha também a especificação de quais são os resultados que você espera alcançar, né? Porque lá no final da sua pesquisa, você vai ter que apresentar os resultados que você obteve com a sua pesquisa, mas no projeto é importante que você deixe claro quais os resultados que você pretende alcançar, quais os resultados esperados dessa pesquisa. Então, o que são os resultados esperados? É uma forma concreta em que se espera alcançar o quê? Os objetivos específicos, porque você tinha o tema, a questão norteadora, aí você especificou os objetivos, o geral, os específicos, e agora, nos resultados esperados, vai ser a forma concreta de se esperar alcançar aqueles objetivos específicos. Então, você pode ver que aqui está relacionado com a parte dos objetivos, né? Então, deve-se esperar responder também a questão norteadora proposta, está amarrado com a questão norteadora também, e explicita as contribuições científicas, tecnológicas ou sociais. Além disso, deve indicar o quê? Os produtos decorrentes do desenvolvimento da pesquisa proposta. Então, aqui são algumas questões a serem respondidas aí nesses resultados esperados, né? Quais novidades os resultados obtidos trarão para o tema que você escolheu para sua pesquisa? Quais as maiores implicações do seu projeto? Quais os produtos, né? Quais são as novas tecnologias que devem ser desenvolvidas ou melhoradas com a sua pesquisa? Então, o que vai ser produzido com o seu trabalho? E aqui tem algumas ideias de frases, né, para que você escreva lá os seus resultados esperados no seu projeto. Produzir um levantamento de objetos, propor um critério de, produzir uma proposta de, elaborar um relatório de pesquisa, monografia, produzir contribuições técnicas sobre o tema para publicação. Aqui são algumas ideias de frases para você iniciar a escrita dos resultados esperados do seu projeto de pesquisa. Tá? Bom, então, gente,
essa era a ideia, né, dessa videoaula para vocês hoje, falar um pouquinho sobre os aspectos metodológicos, a metodologia do projeto de pesquisa, falar um pouquinho sobre a importância do cronograma de pesquisa, como elaborar um cronograma no seu projeto, e além disso, a questão dos resultados esperados, tá bom? Então são esses 3 pontos, né, complementando com aqueles outros que nós falamos na última aula. Então aí nós já estamos conseguindo construir os principais pontos do projeto de pesquisa de vocês, tá bom? E aí, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Para que a gente tenha lá no final o nosso projeto escrito bonitinho, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez aí pela atenção de todos. Como sempre, estou à disposição para o que vocês precisarem e a gente vai se falando, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.